Olá, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje aqui, já te esclarecendo que essa aula é imperdível do ponto de vista que a gente vai pegar algumas coisinhas lá de trás que a gente deveria saber e vamos trazer para as nossas últimas aulas aqui uma revisão geral e aproveitar para tirar algumas dúvidas que a gente detectou pelo chat. Falando nisso, quem vai mediar essa nossa participação, nossa aula aqui, vai ser o professor Edjoel. Professor Edjoel, está tudo bem por aí? Tudo bem, professor. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, nossos queridos alunos, nossos queridos responsáveis e nossos queridos colegas professores, que na verdade são aqueles que depois vão fazer, né, aquele trabalho de... E aí a gente sabe que existem escolas que estão mais para frente, existem escolas que estão mais para trás, existem alunos que estão mais para frente, existem alunos que estão mais para trás, e a gente então está aqui fazendo esse meio de campo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, professor. E para isso, o que a gente vai fazer inicialmente? Nós vamos colocar aí em primeiro lugar, o primeiro slide, que são as habilidades que vamos trabalhar. Quais são elas? Essas habilidades aí são importantes. Nós vamos, de maneira bem ágil, nós vamos trabalhar duas habilidades, né? A primeira é discutir o uso de diferentes tipos de combustível em máquinas térmicas, novamente, mas, como eu já falei, de uma maneira mais de revisão, um pouco mais rápida, mais agilizada, isso ao longo do tempo, e principalmente avaliar e argumentar sobre esses avanços, né, na perspectiva econômica e socioambientais. Aí fica agregada também uma segunda habilidade, que é discutir e avaliar também as mudanças econômicas decorrentes destas ambientais, né, socioambientais, envolvendo as culturais, tanto na vida cotidiana, principalmente na vida cotidiana, mas também e principalmente também no mundo do trabalho, decorrente do desenvolvimento de novos materiais. Entre eles, a gente já viu aí, por exemplo, os combustíveis e tecnologias como automação e informatização. Legal, gente? Então, para começar essas habilidades aí, elas vão ser trabalhadas de que forma? Então, vamos colocar na tela aí também as formas que a gente vai desenvolver essas habilidades. Vai ter um monte de coisa legal, nós vamos buscar informação, nós vamos refletir sobre essas informações trazidas ou retrazidas, resolver atividades e a nossa famosa interação, contando aí com o professor que está aí no nosso apoio. Certo, professor? Certíssimo, professor Magno. Estamos aqui porque... Então, é isso aí. Eu espero que todos tenham uma boa aula. O professor Edjoel quer dar um recadão aí para eles, aquela de recomendações gerais? Então, no geral, né, gente, é usar o chat para as atividades propostas, né? Eu acho que nós não estamos mais falando com crianças, são pessoas que já são mais crescidinhas, né? Pessoas que já têm um objetivozinho aí na vida. Então, vamos utilizar o chat porque realmente interessa, né? Cada coisa no seu devido lugar, tá ok? Sem divulgar informações pessoais, essas coisas que não têm nada a ver com a aula, né, professor? É isso aí. Exatamente. E aí, a recomendação de como acompanhar essa aula. Vamos para o slide, então, para você ter sempre isso em mente, uma coisa bacana, ó, caderno para você fazer a anotação das aulas, tirar suas dúvidas, a resolução das atividades, identificar essa aula com data e tipo. Para quê? Porque o que a gente faz aqui, e a gente sempre comenta isso, o que a gente faz aqui é um trabalho de apoio, mas o seu professor é insubstituível, né? O seu professor lá da sua escola, tudo mais, de ciências, é ele que está à frente, na verdade, né? A gente aqui só dá uma orientação, a gente procura só fazer o apoio, tá legal? E aí, o que nós temos de bom primeiro para começar? Primeiro, para fazer essas atividades fluírem e tudo mais, eu já quero trazer prioritariamente uma coisa que eu e o professor Edjoel detectamos na nossa aula, né, professor? Lembra que a gente comentava ainda há pouquinho, né? Será que o que é, quando a gente fala máquina, você sabe exatamente o que a gente está querendo dizer?
A máquina é aquela que vai fazer um serviço, é aquela que vai fazer um trabalho, é aquela que vai funcionar para alguma coisa que a gente precisa, né? Para que a gente tenha aí a máquina funcionando para fazer uma determinada atividade, enquanto isso a gente pode fazer uma outra. Isso é importante porque a gente pode deixar as tarefas que são puramente mecânicas, de repetição, de movimentos que são repetitivos, para uma máquina fazer, ou a gente pode deixar, e isso é muito importante, um trabalho que emanaria e despenderia muito tempo nosso para trabalho, ou uma velocidade que a gente não consegue alcançar de trabalho, a gente deixa para determinadas máquinas. É claro que você está percebendo que eu estou falando aí das máquinas, por exemplo, os automóveis, né? A gente não consegue reproduzir a velocidade de uma entrega que um entregador usou uma bicicleta com um carro ou a pé. São coisas diferentes. E a bicicleta já é uma máquina. As considerações que a gente faz são essas. Agora, rebuscando. Vamos lá, galera, no 7º ano. O que eu quero dizer com máquina? Ideia bem simples, máquina simples. Olha aí a revisão acontecendo. Uma máquina simples é uma máquina que você pode usar para fazer uma atividade que já te auxilia de uma maneira que você possa ampliar a sua força, que você possa, por exemplo, vamos pensar lá na antiguidade. Como que se começou, como que iniciou essa coisa de máquinas? Começou lá na antiguidade, onde, sei lá, uma pessoa não alcançava uma determinada fruta, e aí ela já passou a usar uma ferramenta, né? Uma ferramenta pode ser um galho de árvore, uma alavanca, alguma coisa assim, para poder alcançar uma fruta que está mais alto que ela. Essa ideia é importante, porque a partir dessa simples ferramenta, né, que é só um pedaço de madeira, uma barra de madeira, a gente pode fazer várias coisas. Uma delas, a gente usa até hoje, a gente, quando tem uma certa dificuldade de abrir alguma coisa, a gente faz esse movimento, a gente encaixa, né, uma alavanca numa determinada tampa e aí consegue fazer esse movimento e arrancar a tampa. Mas isso tem uma teoria aí no meio, e aí entra a ciência. Para a gente usar corretamente uma alavanca, é preciso conhecer, ainda que seja na prática, uma propriedade extremamente importante da alavanca, que é a distância que você tem de onde você vai aplicar a força até onde você vai pegar. Isso está reproduzido numa ferramenta. Eu trouxe até uma brincadeira para a gente fazer aqui, né, Joel? Aquela que estava na confusão do nome. Todo mundo já deve ter visto isso, e é bem legal para a gente ilustrar a aula de hoje. É essa ferramenta aqui, ó. É uma chave, né? Vamos chamar de chave, porque todo mundo é consenso, todo mundo sabe que isso aqui é uma chave. Essa chave funciona de que forma? Serve para a gente desparafusar, né, Magno? Então, a gente tem lá um parafuso, né? A gente consegue encaixar essa ferramenta no parafuso e veja, se eu conseguir pegar isso bem longe e fazer uma força, eu consigo torcer o parafuso e girar o parafuso e aí eu vou desrosqueando. No entanto, se eu não conseguir uma distância muito grande de onde eu vou fazer a força, se eu vier um pouco mais para cá, aí eu tenho que fazer maior esforço. Na verdade, esse tipo de alavanca aqui, ele é reproduzido em várias coisas do nosso dia a dia, tecnologia do dia a dia. Por exemplo, um trinco de porta, daqueles que você tem que torcer, você tem que torcer assim para fazer um serviço, para fazer um trabalho lá na porta para ela abrir. Agora, eu não sei se você percebeu, você já notou que essas partes que a gente usa, os trincos das portas, eles são sempre numa extremidade da porta, porque e bem longe da dobradiça. Vamos imaginar que isso aqui é uma porta. Se você tem um trinco aqui, aí você consegue abrir a porta e puxa, legal. Se você colocasse esse trinco no meio da porta, ou se você colocasse esse trinco muito próximo aqui de uma dobradiça, isso daí ia dar um trabalhão para você abrir. Entendeu aí o que é máquina? Quando a gente fala em máquina, eu falo dessas coisas que podem facilitar a nossa vida. E a máquina mais simples que tem são esses tipos de alavanca. Agora, aí tem um segredo. Para a gente saber como é que funcionam essas ferramentas e tal, é preciso que tenha uma orientação. Alguém precisa ensinar a gente.
né? E esse é o grande segredo da tecnologia. A tecnologia ela tem que passar de geração em geração, sempre melhorando, mas é preciso que uma pessoa ensine você. E isso vale, é claro e evidente, para a escola também. Né? A escola, a gente vai na escola, ou a gente vai à escola, melhor dizendo, para a gente aprender a utilizar das coisas do conhecimento, né? Os símbolos da matemática, os conceitos que a gente tem de ciência. Legal? Quando eu falar em trabalho, então, para você, lembra disso, ó. Máquina e trabalho para facilitar o serviço do homem. Agora, dessa alavanca aqui, para os dias de hoje, a gente aumentou muito, a gente já falou sobre isso. Vamos fazer uma diferenciação agora do que a gente quer dizer com máquina térmica. A máquina térmica, não necessariamente, mas na maioria das vezes, usa uma alavanca. E você já participou dos chats aqui e escreveu alguns exemplos de máquina térmica. Vamos fazer uma revisão do que você mesmo escreveu aqui no chat? Mostra o slide para a gente pegar alguns exemplos do que a gente já teve aí de máquina térmica. Eu perguntei, dá um exemplo aí de máquina térmica. Aí veio automóvel, forno de micro-ondas, ar-condicionado, torradeira elétrica, forno, geladeira. Veio uma batelada de coisas. Você lembra disso, Joel, que a gente fez essa pergunta e veio aí uma galera com vários nomes legais? Lembro, o pessoal participou bastante, inclusive, né? Teve muita ideia boa. E essas ideias, elas vão sempre aparecendo, né, professor? Sim. E aí a gente preparou, eu, professor Edior, a gente preparou aí um slide com esses termos e a gente já vai lançar uma pergunta para você. Vamos lá? Ó, no próximo slide, então. Quais desses itens são considerados máquinas térmicas e por quê? Eu quero que você responda aí no chat agora, é o derradeiro para a gente tirar todas as suas dúvidas. Não tem problema, as dúvidas que você tiver a gente sempre vai tirar, tá legal? Mas é assim, vamos colocar aí, vamos participar do chat para a gente tirar a dúvida que eventualmente a gente possa ter. Quais desses itens que a gente está colocando aí na tela para você, a gente pode considerar máquina térmica e... Vamos lá, gente? 2 minutinhos? Olha, professor, muita interação legal aqui, viu? Vou começar. E aí, o que o pessoal achou, Joel? Oi? O que o pessoal achou
das palavras aí. Nossa, olha, muita coisa. Primeiro assim, eu só queria mandar os parabéns pro Pedro Ribeiro, que falou que tá fazendo aniversário hoje. Mas, parabéns, Pedro. Aí, ó, você tem a Rebeca, a Maiara, o Daniel, o Kaique, o Cauã e muitos outros falaram todos. Aí o Daniel Luiz falou geladeira. Aí, ó, o Kaique Silva falou assim, ó. Todos, pois todos têm seu trabalho baseado na temperatura. Né? Essa ideia, é isso aí, a ideia é essa. Ok. A Maria falou do automóvel. E muita gente aqui, todos porque diminuem ou aumentam a temperatura. Eu não sei se cabe você falar alguma coisa aí. Deixa eu ver quem mais. A Maria Eduarda, ó, voltou aqui o forno micro-ondas e o ar-condicionado. Tá certo. Todos aquecem ou mantêm congeladas as coisas. A Natana. O Natan, perdão, Araújo. Muita gente, a maioria todos. Todos. Legal. Eu acho que o objetivo, então, da aula, que era justamente esse, a gente já conseguiu alcançar. Porque era justamente isso que a gente estava querendo que vocês respondessem. Para a gente poder esclarecer o que, afinal, é ou não é uma máquina térmica. É claro, quem escreveu isso daí, e a gente, é lógico, concorda, e você está corretíssimo nessa explanação, todos esses equipamentos, esses itens que nós colocamos aí, eles fazem um serviço para a gente e há uma temperatura envolvida. O micro-ondas faz isso, o forno faz isso, o ferro elétrico faz isso, o chuveiro faz isso e tal. Mas aí é que tem um detalhe, né? O que a gente considera máquina térmica, ela necessariamente tem que realizar um trabalho mecânico. Ou seja, além dela usar a temperatura, ela tem que fazer um serviço de movimento. Então, para quem perder essa aula também não tem problema, se você quiser você pode assistir aí, a gente tem os programas gravados, mas vou recordar para você, é preciso que, basicamente, a gente tenha um movimento desse tipo aqui. Então, para fazer esse serviço, que é um serviço de uma máquina, é necessário que a gente tenha alguém fazendo esse trabalho. E esse alguém, no mais das vezes, no caso das máquinas térmicas, é um combustível. Então, veja, na torradeira não tem combustível. Você coloca o pãozinho lá, né, no dispositivo, liga e aí sai o pão quente. No fogão não existe esse movimento de trabalho. Você coloca lá um bolo para assar, é claro que a temperatura dele muda, e aí faz um serviço para você, que é de fazer o bolo, de fazer a torrada, no caso da torradeira, de esquentar a água, no caso do chuveiro elétrico, mas não há esse trabalho, né? O trabalho realizado, por exemplo, por um carro, eu já falei algumas vezes, aí volto a te dizer, as aulas estão gravadas, então você pode reconstituir essa aula, aí, pegar a gravado. Os carros, por exemplo, eles têm um mecanismo de subir e descer lá uma alavanca, e esse movimento de subir e descer a alavanca é de realização do trabalho. Aqui dentro acontece o fundamental, que eu coloco um combustível aqui dentro, que tem que ter uma explosão, e dessa explosão controlada é que há o avanço da alavanca subindo e descendo. Aí eu tenho uma máquina térmica. Então eu só posso falar que tem máquina térmica se tem temperatura, mas se tem trabalho realizado por uma alavanca. E se tem combustível, perdão, também no meio da história. Sem combustível, não dá para você fazer. No caso da geladeira, apesar de a gente não, professor, então quer dizer que a geladeira não é uma máquina térmica? Não, a geladeira é uma máquina térmica, porque ela tem um motor lá atrás. E é esse motor que faz um trabalho de empurrar o gás para cima, tirar o calor que tem dentro da geladeira e jogar para fora. Então, esse trabalho que tem cíclico de um gás lá dentro é que vai resultar numa máquina térmica, num trabalho realizado. Aí sim. Agora, no fogão não tem. No fogão é só uma transformação de energia, né, da combustão para calor.
No micro-ondas não tem, porque é só uma transformação de energia oriunda das micro-ondas em energia térmica. No caso da torradeira, também não tem, porque é o caso da transformação da energia elétrica em energia térmica, mas não tem movimento de nada. Ah, professor, mas empurra a torrada. Esse de empurrar a torrada, você não usa esse movimento, tá legal? Então, apesar de ter o movimento da torrada aqui, que às vezes salta para cima, não é a mesma coisa se você considerar o movimento de uma válvula de um carro que sobe e desce. Entendeu essa parada? Até rebuscando aí, no caso das locomotivas a vapor, a caldeira, chamada caldeira, que é onde a gente coloca o combustível aqui, ela tinha a tecnologia de locomotivas, era de uma alavanca que fazia esse movimento e já girava uma roda lá na frente. Recordando e lembrando aí para você, a gente precisa conhecer algumas leis da alavanca para fazer as máquinas funcionar. Uma dessas leis é uma lei importante, que é onde ou qual é a distância que eu estou do equilíbrio para poder fazer uma força e realizar o trabalho. Ficou muito confuso isso, gente? Ou não? Deu para entender? Vamos recapitular então, vai. Máquina térmica usa a lei das alavancas, que é uma máquina simples. E aí, para ter o trabalho realizado, é preciso, mais das vezes, de um combustível. Uma vez que é o combustível e o movimento que eu vou transmitir para alguma coisa, e esse movimento é que é útil para mim, eu tenho que ter o combustível na parada. Agora, falando em combustível, né, professor Edjoel? Quanto que a gente já falou da importância dos combustíveis, né? Pois é. Né? Para os alunos aí, eu acho que é bem relevante a gente lançar essa ideia. O combustível, a gente sabe, todos nós sabemos, está envolvido na emissão de gases poluentes. Mas tem combustível alternativo? Tem. Opa, sempre tem, né? Será que os alunos sabem que combustível que é alternativo, professor? Então, né? Aí... Pelo que ideia que eles pensam, né? Eu acredito que sim, né? Qual a ideia que eles pensam ter, né? Eu acredito que são pessoas que estão antenadas com o que está acontecendo no mundo, né? Então eu acredito que a gente vai ter agradáveis surpresas. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para isso, né? Exatamente. Quando a gente fala de combustível, na maioria das vezes a gente está falando do quê, né, professor? A gente está falando de combustível fóssil. Há muito tempo a gente já substituiu o carvão, também de origem fóssil e tal, mas a gente substituiu pelo petróleo, que dá para a gente fazer uma porção de coisas, inclusive, nós vamos ter um tempinho para falar um pouquinho, pelo menos, sobre isso, inclusive do petróleo que vem os plásticos. E os plásticos, assim como os combustíveis, nos remetem a um problema. Na solução desses problemas, o que a gente pensou ao longo da nossa história tecnológica e tudo mais? A gente pensou nos combustíveis alternativos, e aí, como sempre, e no caso do petróleo a gente tem isso também, a gente tem vantagens e desvantagens, né? No caso das máquinas a gente também tem isso, a gente tem as vantagens e as desvantagens. Bom, essa história aqui, pelo menos nesse ponto histórico, eu espero que você tenha entendido, porque agora a gente vai avançar um pouquinho mais no sentido de, vamos falar um pouquinho de combustível. Você já ouviu falar de biogás? Vamos mostrar para o pessoal na tela esse próximo slide aí, que é do biogás, olha só. Está na tela aí para vocês. Isso é uma usina. Aí, se o professor Edjoel quiser fazer um comentário também logo em seguida, fazendo alguma coisa que eu eventualmente tenha esquecido de falar, ele que tem uma pequena usina de compostagem em casa, né, professor Edjoel? É verdade. A gente pode pensar em combustível, a gente pode pensar e tirar a sua dúvida, volta um pouquinho aqui para mim. Ó. A gente pode pensar, primeiro, quando a gente pensa em combustível, a gente tem o combustível gás. É ou não é, professor? Sim. O gás é um combustível. Mas aí, a gente tem algumas ideias de gás, né? A gente tem, por exemplo, o gás natural veicular, GNV. Que gás é esse daí? Ele é um gás feito, nomes, chave para você fazer aquela anotação do caderno.
Geralmente eles são de metano ou etano. Ele é uma alternativa para você não precisar usar lá o petróleo, porque ele pode ser encontrado na natureza e dali mesmo você conseguir resgatar. É uma vantagem. É claro que tem desvantagens. A gente tem o GNV, mas a gente tem também o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. A gente também tem o gás natural. O gás natural, que eu acabei de falar para vocês, tem o gás veicular natural, eles são alternativas para a gente, né? Tem um gás até residencial que ele pode ser GLP, mas ele pode ser o gás natural também. É o gás encanado. Tá legal? Eu acho que a gente pode voltar para a tela do biogás. Olha só. Aí você tem aí, nessa a ideia do biogás aí, você pode colocar, dá para ver direitinho na tela que a gente está vendo? Você está vendo que ali a gente tem uma parte aqui à esquerda que a gente coleta o material, é claro que ele passa por um sistema, esses sistemas são biogestores ou biodigestores, né, professor Joel? Aí daqui há uma reação dos próprios insumos que você colocou aqui, vai formar basicamente o gás metano, que vai passar por um processo aqui de decomposição e tudo mais, e distribuição, que pode ser usado. Pode, né? Aí, na figura, você já tem à direita, já encostando aqui à direita, o que você tem? Você pode usar isso como combustível, você pode usar isso para aquecimento, você pode usar os detritos e os restos lá para a agricultura e pode usar isso também para geração de energia elétrica. É o que faz alguns países, né? Eles usam essa energia. Só para comentar sobre os combustíveis alternativos, a gente tem ainda o biodiesel, que pode ser retirado de espécies vegetais e, portanto, não é de origem fóssil, né? Tem as vantagens e as desvantagens, é claro, mas só para você ficar sabendo, a gente pode fazer isso de óleo de girassol, de óleo de amendoim, de palma, de algodão, de soja. Quer dizer, há uma porção de possibilidades. O que a gente precisa? Tecnologia para avançar nesses combustíveis, que é tão importante aí para as máquinas térmicas. Eu não sei se escapou alguma coisa, professor. O que o senhor acha? Não, acho que basicamente é isso. A gente sempre tem que lembrar que a palavra bio vem de vida. Então, quando eu estou falando de um biogás, tudo bem que se a gente falar do fóssil, né, ele também veio de uma vida de milhões de anos atrás. Mas se eu estou falando de biogás, quer dizer que com certeza teve a interação de seres vivos, né? Inclusive, para eu poder fazer ali o biodigestor e tal, eu vou ter, como o professor falou muito bem, a ação dos decompositores, né? Quem são os decompositores? Bactérias e fungos, que ao decompor aquela matéria que até então era orgânica, ali, que fazia parte de um ser vivo, vai então fazer a liberação dos gases. Então era só para dar... E por que tanta preocupação, né, professor? Não entendi. E por que preocupação, né, professor, com essa coisa do combustível e tudo mais, do petróleo? Olha, sim, próxima tela que eu acho que o pessoal já vai matar aí a parada já. Eu acho que já vai... Vamos ver aí. O descarte inadequado, né? E aí você vê vários plásticos, várias embalagens e tudo mais, tudo oriundo do petróleo. É um problemão esse negócio, rapaz. Como que a gente vai resolver esse problema aí? O descarte inadequado, qual a solução? A solução é a tecnologia. É a tecnologia. E aí tem espaço. Uma das coisas que eu falei na aula passada para você, a gente tem algumas coisinhas que vieram com a quarta revolução industrial, a inteligência artificial, só recordando, a inteligência artificial são sistemas cibernéticos que a gente pode alimentar e tomam certas decisões, é claro que controladas por uma sistemática, por algoritmos, para o nosso benefício. É uma máquina também, só que não é uma máquina térmica, né? É uma máquina com uma inteligência oriunda da tecnologia digital, os computadores, os processadores, que avançam também a cada dia. Nós temos também a internet das coisas, você adora, porque é isso que possibilita que nós
usemos aplicativos específicos, tenhamos os televisores e os aparelhos todos conectados à internet, é uma facilidade imensa. Mas isso que a gente está falando aí, a alternativa para a gente encontrar a solução dos biodegradáveis, que o professor Edjoel estava me ajudando, é a biotecnologia. Não é, professor? Sim. A gente envolve tecnologia com o auxílio, ou, na verdade, com o suporte da biologia, para poder encontrar alternativas. Tá certo, gente? Olha, eu acho que dessa parte que a gente colocou da degradação ambiental é aquela que você deve mais ter atenção. Você está em casa, você pode ter a sua atitude consciente do uso adequado do plástico, enquanto a gente não consegue eliminar ao máximo o uso de plástico, que a gente é tão dependente hoje em dia, aí, junto com a tecnologia, não é verdade? Agora, eu queria trazer de volta um pouquinho a aplicação dessas tecnologias, da inteligência artificial, mas também da tecnologia das coisas, né, da internet das coisas, e trazer a aplicação para a agricultura, que tem muito a ver também com a biologia. Você sabe que a gente tem tecnologias desenvolvidas na agricultura, por exemplo, o rastreamento de pragas e tudo mais com o drone, né? O drone sobrevoa determinadas culturas e tudo mais, para ver se está tudo certinho, se está tudo bem. Ele consegue colher até algumas amostras, né? Pode fotografar também, colher algumas amostras. Existe essa tecnologia também, é um pouco mais avançada, mas existe. Existe também a tecnologia desenvolvida para a gente fazer análise de pragas e com o próprio drone e pequenas aeronaves, a gente fazer ali uma dedetização, né? Fazer o tratamento e tal químico quando há alguma praga, e a gente consegue, assim, uma safra melhor, uma melhor colheita e etc. A gente tem esses desenvolvimentos também, é claro, estão aplicados na saúde, né? A gente tem, hoje em termos de pandemia, a gente tem consultas que são feitas pela internet, a gente tem na segurança, não preciso nem falar das câmeras e tudo mais, que diariamente a gente percebe nos noticiários que elas são importantes para a gente, importantes para a segurança, para o controle de determinados acontecimentos e tudo mais, e o educacional, que é o que a gente está vivendo aqui no Centro de Mídias, no estado de São Paulo. O que seria das suas aulas se não fosse a tecnologia digital aumentando com isso? Agora, juntando duas coisas, várias coisas da aula, juntando o automóvel que está lá no começo da Revolução Industrial, já indo para a segunda, com o problema do combustível, da máquina e todas essas coisas, eu quero lançar uma perguntinha para você. A gente está chegando no finalzinho, para a gente concluir a aula de uma maneira bem bacana, que eu ainda não falei disso aqui. Coloca na tela aí a próxima pergunta, por favor. Você sabe como funciona o carro elétrico? O carro elétrico está conectado a todas essas energias aí. E ele avançou já, mas ele ainda não é, digamos assim, a realidade absoluta do mundo inteiro. A gente usa muito carro ainda a combustão. Então, responda aí para mim, em 2 minutinhos, dá, Joel? Dá tempo? Dá, então, dá. Tá, então vou colocar 2 minutos aí para você responder. Você sabe o que é carro elétrico? Sabe como funciona? Vamos lá.
Muito bem. Bastante interação, nossa, muita interação mesmo. E assim, ó, a esmagadora maioria, eu vou só citar alguns aqui, ó, Giovana, Vitória, o Pedro, o Daniel, o Tiago, falaram bateria. Aí teve a Vitória que falou eletricidade e teve um Pedro que falou eletromagnetismo. Mas a esmagadora maioria usou bateria, o termo. E muitos colocaram aqui que não sabem ainda, então estão aprendendo, né? Mas a maioria usou bateria. Tá legal. Eu acho que eles acertaram aí num ponto extremamente importante da nossa tecnologia hoje, que é a bateria. A gente precisa desenvolver ainda baterias extremamente modernas e muito mais aplicáveis. Você que tem aí o seu celular em casa, seu aparelhinho aí em casa, sabe como o problema da bateria é grande, né? Se você está conectado a determinados sites, a determinadas plataformas, você vê a sua bateria acabar rapidamente. Mesma coisa com o seu notebook. Por quê? Porque aí tem uma mão que a tecnologia ainda não conseguiu resolver. E esse problema acaba indo lá para os carros elétricos, é verdade. Existe, sim, um problema do carro ligado à bateria, né? Que a gente precisa da bateria conectada e tudo mais. Mas eu queria te chamar a atenção do seguinte: quando a gente pensa em bateria, para gerar energia elétrica lá para o carro e tudo mais, existe um problema aí no meio, que é de onde é que você vai tirar essa energia. Então, eu vou colocar para você aí, fica a título, aquela que a gente sempre fala para você, conversa com o seu professor, faça buscas inteligentes na internet, faça interações, poste aí nas redes sociais, busque informações. Olha só, o carro elétrico, eu não sei se você sabia, a gente tem carros elétricos que estão em Marte, que estão na Lua, e funciona com uma bateria, mas essa bateria é recarregada pela energia solar. São placas, né, fotovoltaicas que alimentam essas baterias. Existe uma tecnologia muito bacana para a gente tirar fora o combustível e ganhar um espaço das baterias elétricas funcionando com energia da água, energia totalmente limpa. Você faz lá uma eletrólise e nesse dispositivo de células eletrolíticas, você consegue captar energia e fornecer para a bateria e funcionar um carro elétrico. Quer dizer, o que não falta são pesquisas. A gente tem o carro a hidrogênio, a gente tem o carro as células fotovoltaicas, você tem o carro a bateria mesmo, que você tem carregadores e os postos são postos de carregar a bateria. Olha só quanta coisa bacana que a gente tem aí pela tecnologia. Isso eu não tinha falado ainda para você. Ela está atravessando a terceira revolução industrial, mas está indo para a quarta revolução industrial e você pode desenvolver essa tecnologia. Quem sabe aí para as aulas de robótica, para o projeto de vida e tudo mais. Tá legal? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, né? O tempo é curto, eu espero ter passado as informações. Não sei se dá para a gente retomar lá o último slide, pode ser? Só para a gente retomar os aspectos cruciais dessa aula. Olha só. Está aparecendo na tela aí já? Tá legal. Olha aí, ó. O desenvolvimento da tecnologia decorre do avanço da ciência e, apesar de trazer benefícios, pode trazer problemas também, é o caso do combustível que a gente tanto falou aqui. Devemos, portanto, sempre colocar em questão as contribuições científicas e tecnológicas para avaliar os aspectos positivos e negativos. Esse é o principal objetivo da habilidade que a gente quis desenvolver com você hoje. Vou ficando por aqui. Obrigado. Até a próxima, galera. Pode passar para a professora Joela, né, Joela? Isso aí, gente. Tchau. Foi um prazer ter estado com vocês mais uma vez. E não esqueça sempre de consultar o seu professor aí, que ele é o cara que está ao seu lado aí e sabe aonde vocês estão avançando. Tá ok? Muito obrigado a todos.